Boa noite. Boa noite a você que está em casa ou qualquer hora você vai estar ouvindo, assistindo esta mensagem, né? Irmãos, obrigado, pastor, pela oportunidade, obrigado, igreja. E hoje foi um dia assim, né? Meio assim, quase desencontrado. O pastor falou, você não vê o zap, né? Eu falei, mas não é esse zap que eu vejo. Eu estou trabalhando, eu vejo outro zap. Mas a gente vai se conversando. É bom estar aqui na casa do nosso Deus. É bom falar da palavra de Deus. É bom orar. Separar um tempo para orarmos, para falar com Deus. Né? Isso nós temos que colocar em prática em nossas vidas, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 18. Todos acharam? Diga amém. Nós vamos ler então. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 18, diz assim: Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado, Pai, por esses instantes que o Senhor nos concede, ó Deus, para estudar um pouco da Tua Palavra. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco, ó Pai. Te clamo neste momento, ó Deus, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações e que eu possa falar, ó Deus, somente aquilo que o Senhor quer, ó Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma carta de Paulo aos Tessalonicenses e quando nós olhamos para essa carta, desde lá do início, nós vemos que Paulo, ele elogia muito a igreja, ele alerta a igreja de alguns problemas que eles possam vir a passar, mas a gente consegue notar que eles têm assim uma certa dificuldade, um certo medo, uma certa apreensão no que pode acontecer acerca da volta de Cristo. E eles ficam meio tenebrosos com isso, né? E Paulo alerta eles para que eles fiquem em paz. Quando você volta um pouquinho ali para trás, no capítulo 4, nos versículos 13, diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam que, na verdade, a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estivermos vivos,
seremos levados às nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime-se uns aos outros com essas palavras. Então, com relação a essa dúvida que eles tinham, o apóstolo Paulo, para mim aqui o apóstolo Paulo já deixou bem claro para eles que eles não precisavam se preocupar, né? Mas aí o apóstolo Paulo, quando nós continuamos lendo a carta aos Tessalonicenses, ele começa também a dar algumas orientações para essa igreja. E Paulo, ele passa da sua apresentação de ensino, um ensino profético, olha eu falando de mim. O ensino profético, ele passa desse ensino profético para a demonstração a essa igreja, né? E o mais importante, irmãos, é que ele tem em mente dois públicos aqui, né? E quando nós chegamos ali no versículo 12 do capítulo 5, nós podemos ver que ele tem dois públicos. Um, que está lá no versículo 12, que são toda a comunidade cristã em Tessalônica. E eles devem honrar os seus líderes e viver em paz uns com os outros. E os irmãos que aparecem logo em seguida são os líderes que estão cuidando desse povo, que eles têm várias responsabilidades para com este povo. Uma responsabilidade de cuidar, exortar, cuidar deles, né? O cuidado para com eles. Mas aí, continuando de um modo assim bem significativo, Paulo, ele combina profecia com ensinos práticos para a nossa vida cristã. E a intenção de Deus, quando usa o apóstolo Paulo, nunca foi para que a profecia fosse uma área de debate, sabe, um debate acadêmico. Não, ele queria mostrar para aquele povo que a profecia iria ser cumprida. Não existe esse negócio de ficar debatendo a profecia uma vez instaurada, né? E uma vez que todos que estavam na igreja de Tessalônica, provavelmente novos convertidos, então eles precisavam de apoio. É uma igreja que precisava de apoio, uma igreja que precisava de cuidado, e Paulo, ele orienta os seus líderes a fazerem isso. Cuidem desse povo, cuidem desse povo. E também orienta os outros para que não sejam intolerantes com a liderança, porque a liderança está fazendo o máximo que eles podem, né? No capítulo 4, versos de 1 até o 2, ele diz assim: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor. De novo, Paulo ele está aqui mostrando para aquele povo que tudo que eles aprenderam, tudo que Paulo ensinou para eles, fora mediante aquilo que Deus mostrou para eles. Aquilo que Deus mostrou para ele. Então, o que ele pede para eles? Olha, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. É isso que vocês têm que fazer a partir de agora. Uma vida que agrade a Deus. Uma vida que você vai mostrar para os outros a quem você serve. O Deus que você serve. E Paulo ele continua alertando eles, os tessalonicenses, o fato de que algum deles não estarem vivendo como cristãos que deveriam de fato viver. É claro, pelo que nós vemos aqui no texto, deveria ter alguns desordeiros, alguns bagunceiros, deveria, né? Ou se não tivesse, se chegasse ao ponto de ter, não é? Eu penso sempre assim, e já falei isso para os irmãos, quando a gente lê a Bíblia,
a gente tem que, sabe, de uma forma ou de outra, nós temos que tentar se projetar para aquele momento, para o estado em que eles estavam vivendo naquilo. Ah, existiam essas pessoas lá? Ou não? Paulo estava alertando os irmãos? Claro que sim. Se viesse a ter alguns irmãos desordeiros, bagunceiros, claro. E eles precisavam ser advertidos de algum comportamento errôneo que, caso viesse a acontecer, ou se estivesse acontecendo. E alguns tinham pouco ânimo, precisavam de consolo. Irmãos, isso a gente vê no nosso meio, não é? A gente vê isso. A gente vê irmãos que são mais fracos. E o que nós temos que fazer? Chegar perto do irmão, abraçar o irmão. Irmão, posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? No que eu posso ser útil? Esses tempos atrás, tive uma situação lá na minha família e meu irmão me ligou. Marildo, vai lá, vê o que você consegue fazer. Assim, eu? Sobra sempre para o mais velho, né? Falei assim, tá bom, vamos lá. E quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, o que eu posso fazer por você? Viu como é diferente a abordagem? Porque você virar para a pessoa e falar assim, o que foi? O que está acontecendo? A pessoa já... Mas quando você chega, o que eu posso fazer por você? No que eu posso te ajudar? Então fica mais fácil, a pessoa vai se abrindo, vai contando, vai falando. Então, era essa ideia, eu creio que essa ideia o apóstolo Paulo queria introduzir na cabeça das pessoas dessa igreja de Tessalônica. Irmãos, não cheguem batendo, não cheguem. Porque o apóstolo Paulo, sempre que ele começa as cartas dele, ele sempre começa a carta dele falando em oração. Eu oro por vocês, eu penso em vocês, eu me dedico a vocês, eu tenho um amor profundo por vocês. Por pior que seja a igreja, mas o apóstolo Paulo ele começa de uma forma carinhosa. Ah, o irmão estava errado. Tudo bem, nós vamos cuidar do irmão, nós vamos orar pelo irmão, nós vamos ver o que nós podemos fazer pelo irmão. Então, existem pessoas fracas, existem pessoas que precisam ser amparadas, existem pessoas doentes, existem pessoas que não conseguem, ter um entrosamento. E isso, irmão, é bom para nós. É bom para nós ficarmos atentos à igreja, à comunidade, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Ora, se a minha unha do dedinho aqui está doendo, eu quase não consigo movimentar essa mão. Então, se tem um irmão que está passando por alguma dificuldade, tem um irmão que está meio ruim, a gente precisa chegar e socorrer esse irmão. Não é? É só um parênteses para a gente ter assim, uma noção panorâmica do que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela igreja. Não é? Vamos lá, então. Nós temos que ver também, quando ele fala aqui, olha, e é interessante isso, que ele diz lá, vede que ninguém dê a outro mal por mal. A tentativa do cristão de vingar-se é uma negação do amor de Cristo. Isso deixa claro que, muitas vezes, passa pela cabeça, né? Ah, não, me fez isso, eu vou fazer também. Entendeu? Mas não é o que Jesus pregava, não é o que Jesus ensinava. Jesus pregava o amor. E olha, vamos comigo lá para Romanos 2:17. Romanos 12:17. Diz assim, olha, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. E no que depender de vocês, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. Não é? E aí, quando nós vamos para Mateus, capítulo 5, lá comigo. Mateus, capítulo 5.
versos 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Se a gente ficasse só aí, ia ficar um negocinho meio pesado, né? Mas olha o que Jesus continua dizendo. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Irmãos, Jesus, ele só ensinou coisas boas. Mas nós, humano, cheio de pecado, estamos cheios de coisinhas também que às vezes a gente precisa tomar um cuidado tremendo. Falar com Deus, pedir paciência, pedir discernimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair em algumas ciladas, não é? Apesar de muitas circunstâncias difíceis, o cristão, ele tem sempre razão para se alegrar. E quando eu digo isso, é porque nós vamos passar por situações difíceis. Nós passamos todo dia por situações difíceis, mas nós só temos que ter motivos para se alegrar, não é? Temos que ter. Por que nós temos que ter motivo para se alegrar? Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele é soberano e ele vai cumprir o seu propósito na minha vida e na sua vida. É promessa de Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não muda. E a alegria cristã, ela não pode estar baseada só em circunstância, mas ela tem que estar baseada no conhecimento que nós temos, no Deus que nós servimos. Aí você fala assim, mas como assim? Irmãos, quando nós nos dedicamos a ler a Bíblia, a orar, nós vamos ter uma intimidade tão grande com esse Deus que você não faz ideia. E aí você vai ver que não importa a circunstância que você está passando, não importa a dificuldade que você vai passar, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, é com Deus. Nós devemos cuidar dos nossos irmãos, nós temos a responsabilidade uns para com os outros. Apocalipse 21, de 1 a 7. De 1 a 7. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desceram e o mar sumiu. E eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os humanos. Deus vai morar com eles e eles serão povo dele. O próprio Deus estará com ele e será Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, e essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, e eu serei Deus deles, e eles serão os meus filhos. Então, por que nós vamos nos incomodar com as circunstâncias que nós passamos aqui na terra? Não temos, irmãos. Temos uma morada garantida.
E mais uma vez o apóstolo Paulo vai falando para essa igreja que eles não precisavam se preocupar com nada disso. Eles não se preocupavam quem ia primeiro, quem ia depois, quem morreu, quem não morreu. Ele não se preocupe com isso. E olha, irmãos, o apóstolo Paulo ainda falando para eles, cuidem daqueles que estão fracos. Cuidem daqueles que necessitam do cuidado maior. Dê uma atenção maior para eles. Salmo 133 diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha que lindo, né? Isso é maravilhoso. E uma união maior nós vamos ter quando estivermos com Cristo. Amém? Amém. Vamos lá, mas Paulo ele continua aqui, né? E ele exorta os tessalonicenses a manterem uma vida de oração, fiel como a dele, né? Olha lá, nesse mesmo livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, olha como é que o apóstolo Paulo começa a carta dele. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevendo esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé e com o amor de vocês os fez trabalhar tanto como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, interessante que ele começa a carta dele e quando ele diz aqui no versículo 2, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês. Olha que maravilha. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós viemos orar. Orar um pelos outros, orar pela igreja. Dar graças a Deus por esse momento que nós temos para interceder um pelos outros. Como é lindo isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Eu sei que eu estou sendo falho, hein, pastor, nas quarta-feira. Pode puxar minha orelha. Muito bem, irmãos. E quando ele diz aqui, orar sem cessar, significa constantemente. O orar sem cessar é constantemente uma vida de oração, ter uma vida de oração. Ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Criar uma intimidade com Deus. Sabe, a oração é a nossa linha direta para com Deus. Quem lembra aqui de orelhão, né? Muitos lembram de orelhão, não é só eu não, né? Os mais novos não devem lembrar, mas eu guardei um orelhão em casa, viu, pastor? Orelhão com telefone e tudo. Para quem não lembrar, fala assim, esse daqui era o nosso orelhão. É uma linha direta, irmãos, que nós temos com Deus, é oração. Você precisou, vai lá, ajoelhou, Senhor, preciso. Senhor, me ajuda, Senhor... Sabe? Quando tinha orelhão, era filas no orelhão, não é, Conceição? Era fila para poder fazer uma ligação. Ou para receber uma chamada. Todo mundo ficava lá assim, ó. Todo mundo já corria, os vizinhos já corriam. Sabe? Então, e hoje nós vamos perdendo essa intimidade com Deus. Por que nós vamos perdendo essa intimidade com Deus? Porque nós deixamos de orar. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui para os irmãos, olha, vocês têm que orar. Tem que orar. Vocês têm que buscar a Deus. Não interessa o que está acontecendo com vocês. Vamos passar por dificuldade, mas nós temos que orar. Orar junto com os irmãos, isso que nós fazemos aqui na quarta-feira, orar junto com os irmãos, que maravilha. Interceder um pelos outros. Não importa o momento, nem a situação. E olha, irmãos, eu sei que há momentos, há situação que nós choramos, que nós nos pegamos triste. E às vezes a gente faz até essa pergunta, Senhor, por quê? Mas sabe por quê? Porque nós somos falhos. E aí Deus, logo em seguida, Ele chega para nós, nos abraça e fala assim, espera aí que eu vou te explicar por quê. Espera aí que eu vou te falar por quê.
Eu não estou falando que nós, depois que somos crentes, nós não temos mais dificuldade. Isso é mentira. Nós continuamos vivendo num mundo turbulento, um mundo cheio de corrupção, um mundo podre, um mundo que jaz do maligno. Ah, quão bom seria que se a gente aceitasse Cristo, já partisse daqui. Seria bom, né? Mas não. E aí é que nós temos que fazer a diferença, é que nós mostramos que nós somos diferentes. É isso que o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos. Irmãos, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que mostrar uma diferença. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja de oração. Outro dia, teve um domingo que eu estava dirigindo o culto aqui, e tinha um pregador de fora. E quando passamos a palavra, que foi para lá, no final do culto, ele falou para o rapaz que estava com ele assim, essa igreja ora, hein? Porque antes do culto nós oramos, depois dos hinos nós oramos. Nós oramos e nós oramos. E ele falou assim, essa igreja ora. Amém por isso. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. E quando eu digo a vida dessa igreja, somos nós, irmãos. Eu, você, cada um de nós é a igreja. A oração, ela é um meio de se conectar com Deus, de demonstrar a sua fé. É uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você. É uma forma de pedir a Deus por ajuda, por orientação. É uma forma de se aproximar de Deus e se deleitar em sua presença. Sabe, você chegar na presença de Deus e falar assim, oh Senhor, como é bom estar aqui. Às vezes a gente não chega em casa e não fala assim, puxa vida, como é bom estar em casa. E deita na cama, se larga na cama. Isso é se deleitar com Deus. Nas orações você pode fazer isso com Deus. Oh Senhor, como é bom estar aqui com o Senhor. Sinto a tua presença, Pai. Oh, que maravilha. É muito bom isso, irmãos. Se você não viveu essa experiência, comece a orar, que você vai viver essa experiência com Deus. Vai saber como é bom, como Ele te abraça, como Ele te dá a solução para os problemas. Enquanto você vê o mundo aí se despedaçando todo, né? E agora esse negócio aí de Pix, de pegar não sei quem, todo mundo preocupado com o dinheiro na conta. Irmão, descansa em Deus. Deus fala assim, mas você não está preocupado? Eu falo assim, eu estou descansado. Ela olha para mim, ela fala assim, você não se preocupa, né? E ela está assim, e vai na internet, faz isso, faz aquilo. Eu estou descansado. Seja lá o que Deus quiser, entendeu? Foi Ele que me deu, eu vim para cá sem nada, nasci sem nada. Eu tenho é Deus que me deu. Né? Teve um pastor que perguntou para mim uma vez, assim, isso aí é tudo seu? Eu falei, ué. Foi lá no laboratório, olhava assim, aquela cara, foi Deus que me deu, ué. Mas eu tenho que ter em mente que não é mérito meu, não. Não. É do Senhor. É do Senhor. O que eu tenho, o que eu sou, foi Deus. Foi Deus. Isso é sério, irmãos. A gente não pode se vangloriar. Toda honra e toda glória seja a Deus. Se amanhã não tiver nada, como aconteceu com Jó, amém. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está fazendo. Devemos orar sem cessar. Nós vivemos em um mundo mau, né? E nós somos atacados todos os dias. 1 Pedro 5,8. Eu vou rapidinho já para encerrar, pastor. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós temos que ficar atentos, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Precisamos tomar decisões todos os dias da nossa vida. E como é que você toma decisões? Orando, pedindo orientação de Deus. E Deus vai te orientar sempre no que fazer o melhor. E aí nós podemos ver a gratidão. E a gratidão, irmãos, ela deve ser uma característica da vida cristã em todas as circunstâncias.
Não é dar graça por tudo, mas em tudo dar graça. Tem diferença aí. Dar graça por tudo é agradecer em determinadas circunstâncias. E quando em tudo você dá graça, você agradece a Deus em todas as circunstâncias. Viu como é diferente? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, em tudo dai graça, porque em todas as circunstâncias nós temos que dar graças. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque em todas as circunstâncias nós damos graça. Porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos apegar com nada aqui. Nada, 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 nada. Não é? E Paulo, ele afirma que esta é a vontade de Deus. E aí, como eu já disse anteriormente, um exemplo disso que nós temos é Jó. Ele perdeu tudo, perdeu saúde, filhos, os bens dele, e ele fez o quê? Ele bendisse ao Senhor. Ele não maldisse, ele bendisse ao Senhor. Não é? Bom, irmãos, estou chegando ao fim. E para nos encerrar, eu quero dizer para vocês que, sem dúvida alguma, uma igreja autêntica, ela é grata. Ela é grata porque em tudo ela dá graça. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós possamos ter uma semana abençoada. Nós vamos orar e logo assim, pastor, já encerro, então vou orar e a gente já encerra. Pai, muito obrigado a Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, ó Pai, que quando nós olhamos para o que nós somos, nós vemos que nós não merecemos o que somos e o que temos, ó Pai. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor na sua infinita bondade, o Senhor, ó Pai, que é um Deus imutável, um Deus que não muda, é um Deus, ó Pai, que o que o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor faz, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem nos agraciado, ó Pai. Te louvo, ó Deus, por esses irmãos que aqui estão hoje, por aqueles que se dispuseram a sair do seu lar, estar aqui para te louvar, para te engrandecer, para te render graças, ó Pai. Te louvo também, ó Deus, por aqueles irmãos que estão em casa, que separaram um tempo para ouvir da Tua palavra, ó Pai. Por aqueles irmãos, ó Pai, que estão em trânsito, que o Senhor possa abençoar, que eles possam chegar nos seus lares, debaixo dos seus santos cuidados, ó Pai. Assim, o mesmo eu te peço para nós que estamos aqui, ó Pai, que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, guardado por Ti, protegido por Ti, ó Pai. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado.